5. Felicidade que o ouro não compra. Moisés, um dos maiores líderes da história de Israel, teve muitas experiências na vida. Como qualquer um de nós, experimentou vitórias, mas teve de sorver também do cálice da angústia. Por tudo que viveu, e sua vida foi longa, tendo alcançado, segundo a Bíblia, a idade de 120 anos, é de se supor que ele tenha buscado a felicidade como qualquer pessoa. Na família, no trabalho, na vida comunitária, na fé. Vejamos o que ele diz em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 26. Não há outro semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono, diante do qual os reis da terra se prostram. Diante do Altíssimo, toda a força se torna fraqueza, e toda altivez é humilhada. O Senhor é incomparável, e seus atributos de soberania são exclusivos. Mesmo com todo o seu poder e santidade, o nosso Deus é por nós, e não contra nós. Ter esse Deus tão absoluto ao nosso lado é um grande motivo para a nossa felicidade. Moisés percebeu isso e exultou em sua presença. Essa figura bíblica de que o Senhor cavalga sobre os céus nos traz a ideia de que Deus é sobre tudo e sobre todos. Com efeito, todas as coisas estão debaixo dos seus pés e sob seu total controle. Sua autoridade e seu poder alcançam a todos e a tudo. Não há um centímetro desse vasto universo, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, onde Deus não seja o soberano Senhor. Ele governa cada partícula do cosmos e domina cada gota dos vastos oceanos. Prezado ouvinte, tudo o que conhecemos, o universo, o cosmo e o que viermos a conhecer sobre qualquer ponto da eternidade futura, é apenas parte da imanência de Deus. É aquilo que ele nos revela. O universo, a sua palavra. Porém, você consegue imaginar a parte que transcende a tudo isso? Isto é, aquilo que ele não nos dá a conhecer? Então temos de lastimar e chorar a nossa miséria humana, quando ao longo da história, reis, déspotas, cientistas, filósofos e pensadores têm descartado a ideia de Deus, pedindo a ele uma prova de sua existência. Que maior prova pode haver, contudo, do que a obra de suas mãos? O magnífico Salmo 19 de Davi atesta isso. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mesmo cercado de tanta pompa, luxo, fama e riquezas, Salomão se perdeu nos labirintos de sua própria alma. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol. Outro notável autor bíblico, o rei Salomão, tido pela própria Bíblia como o homem mais sábio de seu tempo, também fez muitas reflexões sobre a vida e o sentido dela. Entregue às cogitações de seu coração, numa conversa consigo mesmo, disse: Vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Salomão foi o homem mais rico de sua geração. Sua fama era notória, seu poder enorme, a ponto de ser reconhecido por outras nações. Em seu reinado, Israel era uma nação próspera, e ele mesmo habitava um belo palácio, rodeado de cortesãos, esposas e concubinas. Porém, mesmo cercado de tanta pompa,
luxo, fama e riquezas, Salomão se perdeu nos labirintos de sua própria alma. Enfastiado com o glamour do mundo, o rei procurou a felicidade em fontes onde ela não estava presente. Como muitos fazem, ele buscou a realização nos bens materiais, conforme Eclesiastes, capítulo 2, versículos 4 a 8. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Que descrição de felicidade, não é mesmo? Ele acumulou bens e granjeou fortunas colossais. Vestia-se regiamente e estava cercado de ouro e pedras preciosas. Contudo, após enumerar todas as coisas que fizera, conquistara ou comprara, Salomão se revela enfastiado. A certa altura, ele percebeu, como todo ser humano, que o brilho da riqueza não passa de ilusão. Tem muitas luzes e cores, mas pouca consistência no que se refere à satisfação da alma. Salomão, o homem mais rico de sua geração, não encontrou na riqueza a verdadeira felicidade. A opulência material é ainda hoje a alavanca que move as pessoas e o vetor que governa muitos corações. Quantos relacionamentos são sacrificados? Quantas injustiças são feitas? Quantos crimes são praticados por causa do amor ao dinheiro? Por amor ao dinheiro, muitos se casam e se divorciam. Por amor ao dinheiro, muitos matam e morrem. Por amor ao dinheiro, muitos corrompem e são corrompidos. O dinheiro é o ídolo mais adorado dos últimos séculos. O dinheiro é o maior feitor de escravos de nosso tempo. Em segundo lugar, o rei Salomão buscou a felicidade na bebida. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 3. Contudo, ele mesmo escreveria mais tarde que a alegria do vinho é passageira e as consequências da embriaguez danosas. Muitos ainda hoje se entregam ao álcool em busca de uma fuga ou de momentos de êxtase e acabam encontrando a dissolução. Destroem sua família, sua reputação e seu emprego. A alegria etílica evapora rapidamente, pois não é capaz de suportar as crises da vida. A verdadeira alegria está em Deus. Só na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Mas Salomão também procurou a felicidade plena no amor das mulheres. Ele teve centenas delas, entre esposas e concubinas, em um arranjo social que hoje nos parece estranho, mas era aceitável na antiguidade, sobretudo em se tratando de monarcas. Todavia, as aventuras românticas e as paixões carnais não preencheram o vazio do seu coração. Hoje, de acordo com a lei da maioria dos povos, um homem não pode ter mais de uma mulher. Porém, vivemos em uma sociedade erotizada, em que o sexo inconsequente é não apenas valorizado, como também incentivado. A indústria pornográfica move bilhões de dólares todos os anos. Quanto mais, porém,
as pessoas se entregam às aventuras sexuais, mais infelizes e vazias elas se tornam. O sexo é bom, puro e deleitoso, mas só é legitimamente usufruído no âmbito santificado do matrimônio. Dentre suas 1000 mulheres, Salomão não encontrou nenhuma companheira de verdade, porque a felicidade não está na multiplicidade de parceiros sexuais, mas sim na fidelidade do casamento monogâmico. Em quarto lugar, Salomão procurou a felicidade na fama. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 9 e 10. Ele tornou-se grande e seu trono se fez conhecido e respeitado no mundo da época. O rei abasteceu seu coração com tudo o que desejou seus olhos. Porém, no fim de sua vida, Salomão reconheceu que todas essas coisas não passaram de vaidade. Multidões e multidões ainda hoje trafegam na passarela da fama, sob as luzes da ribalta. Chegam ao topo de suas realizações e conquistas. Tornam-se famosos, são conhecidos e reconhecidos. Mas todo esse glamour não preenche o vazio do coração, não satisfaz aos reclamos da alma ou produz verdadeira felicidade. Salomão transcendeu a todos os de sua geração em esplendor. O mundo inteiro olhava para ele com admiração. Provavelmente todos apostavam que ele era o homem mais feliz do mundo. Porém, inobstante estar cercado de riqueza, fama e glória humanas, o terceiro rei de Israel nutria em seu coração uma tristeza crônica, pois a alegria que o mundo dá é rasa, passageira e insuficiente. A verdadeira alegria está em Deus. Só na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Agostinho de Hipona, 354 a 430, considerado um dos mais importantes pais da Igreja, disse que Deus nos criou para Ele e que somente na presença do Senhor encontraremos sentido para a nossa vida. Você é uma pessoa feliz? Onde você está buscando a felicidade? Pare de correr de um lado para o outro. A verdadeira felicidade está em Deus, e nele somente.